Amigos, falar sobre formas e instalação de câmaras de videovigilância. E não vou falar-vos sobre formas, vou falar-vos das vantagens e desvantagens. Vamos analisar a instalação de uma câmara de videovigilância por uma caixa de derivação. Esta é uma opção comum e problemática. Vamos analisar a instalação de uma câmara através de uma base especializada para câmara. Também vamos analisar a opção de instalação de câmaras Dome com uma base metálica especializada. Vamos analisar as opções IP e HD. Vou fazer as conexões no cabo coaxial. Vamos analisar a instalação de câmaras com zoom. Elas são maiores. Também vamos analisar câmaras Wi-Fi exteriores. Vou falar sobre todas as opções de alimentação padrão exteriores. Vamos analisar a instalação de câmaras 3G e 4G que utilizam cartões SIM. Também vamos analisar a opção de grandes câmaras 5G exteriores que rodam, têm um zoom enorme e que seguem automaticamente as pessoas no seu terreno. Também vou falar sobre a instalação de câmaras de videovigilância em edifícios, usando suportes especializados para fixação. Partilharei muitos truques sobre instalação, cabos e escolha de câmaras de videovigilância. Darei conselhos práticos e úteis. Se planeiam instalar uma câmara de videovigilância, vejam o vídeo até ao fim. Graças ao vídeo, pode escolher a opção de instalação que se adequa ao seu local. E poderão instalar as câmaras para não encontrarem, 6 meses ou 1 ano depois, problemas com as câmaras, conectores ou cabo. Então, vamos começar com a opção mais comum e a mais problemática através de uma caixa de montagem. Qual é a vantagem desta opção? É o mais barato. Quais as desvantagens? Primeiro, aproximar-se da sua câmara e fazer isto. E aceder às tomadas. Outras desvantagens da instalação estão relacionadas com a utilização exterior. Estas caixas de montagem não foram concebidas para instalação no exterior. No inverno, podem rachar e não são à prova de água. Podem desintegrar-se. Existem também caixas de montagem oferecidas com proteção IP66 e IP67, mas opções de qualidade custam o mesmo que as bases especializadas para fixação de câmaras, que são mais convenientes e também têm uma função anti-vandalismo. Eu recomendo usar essas caixas de montagem apenas no interior, onde não há fácil acesso de intrusos à câmara. Por exemplo, um teto alto, um ginásio, uma instalação industrial. Em todos os outros casos, comprar bases de montagem. Também vou responder à pergunta: é possível não usar nem base nem caixa de montagem, apenas passar o cabo pela parede, fazer um furo e fixar, assim, do outro lado da parede? Os profissionais de videovigilância não fazem isso, porque há um acesso fácil à câmara. No sentido que ela avariar, algo pode correr mal, algum ataque de vândalos ou ocorrer um curto-circuito, variações de tensão e precisa substituir a câmara. Se estiver a instalar o cabo através da parede, precisa rebocar a parede, terá perdas de calor. O buraco precisa ser tapado. E para remover a sua câmara de videovigilância, terá de destruir uma parte da parede. A opção profissional de instalação requer um conector diretamente ao lado da câmara. Agora vou mostrar-vos o processo de instalação usando uma caixa de derivação comum. Antes de instalar a caixa de derivação, é prever a entrada do cabo. O cabo pode entrar à parede ou ser passado à parede. Mostrarei ambas opções. Também precisamos prever aqui a entrada do cabo do lado da câmara. Na caixa de derivação há estas juntas de borracha. Tudo o que precisamos fazer é pegar um canivete comum e cortar a menor tampa desta junta. Desta forma, previmos a entrada do cabo, caso ele seja passado pela parede. Também cortaremos a cabeça do segundo vedante. Note que o conector é mais grosso que cabo. Haverá um conector RJ45 soldado. Há um segundo conector de alimentação, se a câmara não estiver ligada por PoE. E para inserir este conector, há duas opções. Ou cortar a cabeça grossa, ou, como fazem, cortar transversalmente.
vedante não desempenha papel importante. Cortar tampa. Com a caixa de derivação, vamos instalar a câmara iZone IP50SR. Câmara de videovigilância mais popular no segmento IP. Não muito cara, mas de boa qualidade, 5 megapixels, sensor Sony, gravação, som, iluminação IR de última, processador de última. Conjunto completo de tecnologias. Também saliento que esta câmara tem uma versão de 3 MP30SR e uma versão de 8 SQR de 8 MP. Existe modificação 500 SB, câmara 5 MP com gravação noturna a cores. A empresa Aisin possui sistemas de videovigilância. A base dessas câmaras é Aisin Alpha. Considere que o seu cabo passa pela parede. Vou pegar uma parafusadora comum, uma broca de 5 e fazer um furo aqui para a entrada do cabo. O buraco está pronto e agora instalamos a caixa de derivação. Há 2 locais para parafusos. Para facilitar, uso uma broca pequena e faço um furo preliminar. Agora vou instalar a nossa câmara de videovigilância. Aqui, na parte de trás, vemos que há um suco previsto. Ele deve estar sempre voltado para baixo, especialmente na instalação exterior, para evitar que a água entre. Também não recomendo colocar longe da caixa de derivação, porque o cabo ficará pendurado e estará numa zona de fácil acesso para os intrusos. Quanto mais perto colocar, melhor. A instalação aqui é simples. Vemos que é necessário fixar em 3 orifícios. Também, para facilitar a instalação, recomendo que baixe a câmara pelo articulador, assim será mais fácil montar estes 2 orifícios. Depois de fazer 2 orifícios, vamos girar a articulação assim e afastá-la para que seja mais fácil fixar o 3º orifício. Irá ajustar a direção da sua câmara de videovigilância quando ligar ao monitor. Os especialistas em videovigilância utilizam monitores de teste compactos. Insere-se a bateria, liga-se e pode-se ver a imagem. Se não for um especialista, ao ligar ao gravador, verá a direção e determinará para onde a câmara aponta. Vou mostrar o que precisa ser feito aqui. A câmara tem um parafuso na lateral. Quando apontar a câmara para onde precisa, aperto com a chave Allen. Tiro o filme para que não nos distraia. Se tiver um rolo de cabo pronto, nesta fase tudo o que precisa fazer é simplesmente ligar o conector. Em seguida, feche a caixa. Se tiver um cabo sem conector, mostrarei como montar o conector RG45 para cabo de par trançado. A primeira coisa que precisamos fazer é encurtar o nosso cabo. Vamos fazer mais ou menos assim e remover a bainha. Mostrarei como fazer com várias ferramentas, esta das mais convenientes. Também é possível remover a capa com a ferramenta integrada no alicate de crimpagem para cabo de par trançado. Fazemos assim e giramos a nossa ferramenta em torno do eixo. Vou mostrar também como isso é feito com a ajuda desta ferramenta, deste crimpador. Aqui também é tudo muito simples. Escolhemos o tamanho adequado e fazemos assim. Vemos aqui há vários fios pequenos, todos de cores diferentes. Precisamos organizá-los conforme o esquema B2. No seu ecrã, veja o esquema. Antes disso, vamos colocar as tampas de proteção na câmara. Algumas câmaras vêm com as suas próprias tampas de proteção incluídas. Não é obrigatório, mas como as nossas câmaras vieram com o conjunto, vamos fazer a instalação logo com estas tampas. Também há capas de proteção para os conectores RG45. Elas não vêm incluídas com as câmaras com conectores RG45, mas é melhor adquiri-las separadamente se estiver a montar-se em placas prontas e a fazer os conectores separadamente. A pinagem deve ser a seguinte: laranja com risca, laranja, verde com risca, azul, azul com risca, verde, castanho com risca, castanho.
Esta ferramenta chama-se crimpador ou ferramenta de crimpagem de par trançado. Esta ferramenta chama-se decapador ou remoção de isolamento ou remoção de isolamento. São vendidos em todos os marketplaces, duram pouco tempo. Precisamos encurtar com o nosso crimpador até este comprimento. Agora vamos colocar o conector RG45. Inserimos firmemente. Verificamos se os contactos estão bem encaixados. Verificamos para garantir todas as cores estejam corretamente posicionadas. Pegamos a ferramenta de crimpagem. Inserimos o conector aqui, até o fim e comprimimos. O cabo está crimpado. Primeiramente, colocamos uma tampa. Em seguida, então ligamos à câmara. Colocamos alimentação subterrânea. Se estiver a instalar dentro de um edifício, deixe como está. Se estiver a instalar ao ar livre, não recomendo usar lâmpadas de solda comuns. No entanto, se por algum motivo fizer, é claro que precisa de selar. Isto deve ser feito com a ajuda de tampas de proteção especiais, que não são comuns e raramente vêm incluídas com as câmaras. Basta selá-lo bem com fita isolante comum. No caso das bases de montagem, que vamos analisar em detalhe agora, não é necessário fazer isso. A sua estanqueidade é suficiente para que, com qualquer chuva, neve ou temperatura, nada aconteça com este conector. Agora vamos discutir qual cabo deve escolher. Cabo com conector pronto ou cabo com conector 1 a montar por conta própria. Estes dois cabos têm algumas diferenças. O cabo com conectores é mais simples. Não é necessário crimpar o par trançado, é preciso comprar uma ferramenta especial. Ligaram, tudo funciona. Aqui eu monto esses conectores fácil e conveniente, mas talvez você terá que montá-los em algum lugar em cima de uma escada, cria um desconforto. Estes conectores de bobina pronta são mais fiáveis. Veja, é assim que eles parecem, compare. Este conector que eu montei sozinho, posso puxá-lo com a mão e arrancá-lo sem problemas. Este conector, vemos que ele foi soldado na fábrica e, essencialmente, é impossível danificá-lo. Além disso, esses conectores podem causar problemas se no seu país não houver conectores RG45. Há problema com conectores de baixa qualidade que funcionam bem tempo, mas depois começam a ter mau contato. Como entendemos, dos conectores de fábrica, esse problema não existirá. Se você tentar usar esses conectores, certifique-se de assistir a análises de instaladores e usuários experientes. Aqueles conectores que não têm problemas comuns de conectores baratos. Quais são as desvantagens? 2 pontos. Eles vêm em tamanhos definidos 20, 30, 40, 50 metros. Também há de 15, 10, 5 metros. Eles ficam embalados. Temos agora um rovo de 20 metros, rovos semelhantes de 30, 40 e 50 metros. Antes de instalar a cabine, imaginar o cabo necessário é inconveniente ou desconfortável para alguns. Alguém quer comprar um rovo de 300 metros e cortá-lo no bocal, substituir no próprio bocal. Algumas pessoas fazem substituições e compram com uma margem de segurança. 90% das pessoas que adquirem um sistema de videovigilância compram a opção com bobinas prontas. Especialistas em vigilância, aqueles que sabem onde comprar conectores RG45 de qualidade. Instaladores clássicos, em 90% dos casos, instalam conectores no cabo sozinhos. A situação é a mesma com o cabo HD analógico, onde é possível montar os conectores sozinho. Vou mostrar-vos como se faz isso mais tarde. Pode-se usar bobinas prontas, tudo está soldado no chão. Formado para aqueles que não querem fazer a crimpagem e a soldagem dos conectores. Disponíveis em 20, 30, 40, 50 membros. Existem vídeo mais alimentação e vídeo mais alimentação mais áudio. Links, cabo, base de montagem da câmara, câmaras de videovigilância na descrição do vídeo.
É necessário passar o cabo pela parede e montar corretamente a câmara de videovigilância com o cabo, ou fazê-lo sair da parede de forma adequada. A instalação correta assume que o seu cabo esteja escondido na parede, porque, quando está montado ao longo da parede, mal intencionada pode vir e mexer no seu cabo. Instalar corretamente é perfurar a parede e esconder o cabo. E se não for possível? Precisa usar tubos colugados? É necessário usar calhas para cabos? Aqui, tudo depende do tipo de cabo que está a instalar. Se for um cabo de boa qualidade, como este que estamos a analisar, já vos mostrei o marcador. Este cabo não teme os raios ultravioleta, não racha com o frio. Esconder num tubo ou num canal de cabos é apenas uma questão de design. Alguns querem fazer isso, acham que a imagem ficará mais agradável enquanto outros não querem. Não querem gastar dinheiro extra e complicar-se. Se tiver outro tipo de cabo, use uma manga protetora. 90% dos cabos vendidos são resistentes aos raios UV. Com o tempo, o cabo começará a rachar, causando interferência e falha na iluminação noturna. Acho que a câmara funciona normalmente. À noite, ou a iluminação noturna não se acende, ou acende-se e desliga-se. Também pode acontecer da imagem da câmara desaparecer. Pensar que sua câmara de vigilância está avariada e removê-la quando o problema está no cabo. Se comprar equipamento do segmento barato no AliExpress, por exemplo, troque imediatamente o cabo. Preste atenção ao grande número de avaliações negativas nos kits prontos que são vendidos no mesmo AliExpress. Quão ruim ele é, quão fino ele é, quantos problemas ele tem e porque é necessário trocar o cabo. Vamos imaginar você instalou um sistema de videovigilância e colocou câmaras baratas. E esse cabo quebrou após 6 meses ou após um mês. Dedique 10 minutos para trocar essa câmara por uma nova. Mas se tiver um problema com o cabo e o cabo avariar, imagine quanto esforço terá de fazer para trocar o cabo. Se ele estiver embutido na parede ou se não estiver, 10 minutos não serão suficientes. Portanto, guarde imediatamente o cabo com o qual você trabalhou, assim não terá problemas durante décadas. Para que daqui a alguns anos possa trocar as suas câmaras de videovigilância sem ter substituir o cabo, porque tudo tem o seu tempo de vida útil. As câmaras de videovigilância são fabricadas e têm uma vida útil de 10 anos. Sem usar o seu sistema de videovigilância, se não houver variações de tensão, se estiver bem instalado, se tiver colocado um no-break e no caso de uma má instalação elétrica a sua câmara de vigilância não avariar, ela irá servir por cerca de 10 anos. Câmaras de vigilância de preço médio duram de 2 a 5 anos, geralmente dependendo da sorte. As de baixo custo também, novamente, dependem da sorte. Mais cedo ou mais tarde, o equipamento económico será o original e será substituí-lo por um equipamento moderno. E este é o problema que enfrentam aqueles que instalaram cabos coaxiais, cabos analógicos para videovigilância, há 10 anos. Câmaras de qualidade agora conectam-se facilmente a 2K e 4K e tudo funciona sem problemas. A maioria das pessoas instalou o cabo que já tinham. É compreensível que naquela época fosse difícil para as pessoas prever essa situação. Difícil entender que câmaras com gravação em 1, 2K e 4K exigiriam mais em relação ao cabo. Conectam câmaras de 5 e 8 megapixels mostram qualidade similar às câmaras 960 horas, 700t menos de 1 megapixel. Ou seja, uma câmara como um cabo coaxial funcionará. Se a qualidade desse cabo não for suficiente, ele terá interferências, terá falhas e mostrará a imagem da mesma forma que as suas antigas câmaras analógicas. O cabo que está a instalar agora funcionará 5 a 10 anos e não terá de o substituir quando chegar à altura de substituir a nossa sobreposição. Quanto a todo o cabo que temos na revisão, mostrei-vos a marcação adicionalmente. Este cabo, produzido por 10 anos, não teve problemas por 10 anos e não tem problemas agora. É universal para todas as câmaras de videovigilância. Se adquirir um cabo diferente, ou se não tiver esse cabo no seu país, leia também as opiniões dos instaladores que compram o cabo que deseja para nós.
É então que poderá perceber que este é o cabo que serve durante anos, 5 anos e décadas sem apresentar problemas. Outro ponto negativo dessas bobinas prontas é que será necessário fazer um buraco na parede que seja mais grosso do que o próprio cabo. Aqui, por exemplo, o cabo tem 7 mm de espessura e com o conector 12 mm. Mas você, no caso de um furo de 7 mm, terá que preenchê-lo com massa ou espuma, caso contrário, terá perdas de calor. Para alguns isso é uma desvantagem. Nossa tarefa é contar e mostrar visualmente todas as opções possíveis. Agora vamos ver as opções de montagem através de bases para fixação da câmara. Existem de plástico e também diferem em tamanho. Os menores são para a instalação de sistemas, enquanto os maiores são para a instalação de câmaras com zoom. As câmaras com zoom são sempre 2 vezes maiores. Se estivermos considerando opções de bases de montagem de plástico, a situação é quase a mesma com a baixa qualidade do plástico, tal como acontece com as caixas de montagem comuns. Aqui temos todos os modelos de base da marca Aisin, D290, D390, D490 e D390, que é mais simples e barato. Se adquirir bases de outra marca, certifique-se de procurar opiniões de instaladores, ou seja, pessoas que realmente instalam essas bases há anos. As pessoas podem garantir que não haverá problema, que você instalou, passou o inverno, apareceram fissuras, entrou água e a câmara de videovigilância estragou-se por isso. Estas bases são da máxima qualidade e fiabilidade. A opção de plástico é o Aizon D290. Em relação a outras opções, há muitas feitas em impressoras 3D. Muitos deles são feitos do mesmo plástico que as caixas de montagem comuns, leiam as avaliações. Inicialmente, as bases para fixação das câmaras são assim. Eles vêm numa pequena caixinha com um conjunto de parafusos. Aqui vemos que há aberturas previstas para praticamente todos os tipos de câmaras e ainda mais. Estas bases de montagem ASM D290 são universais, vêm com parafusos. O cabo também pode ser passado através da parede ou conduzido ao longo da parede. Estruturalmente, as bases de montagem são projetadas de forma que tanto a câmara quanto as bases de montagem sejam fixadas aqui com 4 parafusos. Recomendo fixar firmemente primeiro a tampa e depois proceder com a montagem final sobre ela. Assim será conveniente para a instalação. Montar a câmara Aizon HD50 SCU. Esta é uma câmara HD de 5 megapixels com uma lente varifocal com zoom mecânico 4x, equipada com todas as tecnologias mais modernas da Sony. Os sistemas de videovigilância prontos baseados nestas câmaras são chamados Eisengrotess. A instalação de conectores é simples. Primeiro, decapamos o cabo coaxial, depois o positivo e o negativo do cabo de alimentação. Não é preciso ferramenta especial. A remoção pode ser feita com faca. Os conectores BNC são variados. Vou mostrar como montar um BNC com parafuso. Realizamos a decapagem e remover isolamento com uma faca liberar o condutor central. No conector PNC usamos uma chave de fenda cruzada para afrouxar o parafuso, colocamos no cabo, apertamos o parafuso, envolvemos a base e apertamos a base com um alicate. Depois disso, podemos colocar a tampa de proteção. Os cabos de alimentação são descascados, inseridos e apertados. Este tipo de instalação é ideal para uso em interiores. Para exteriores, escolha uma base de montagem de qualidade que seja projetada para uso ao ar livre. As bases são testadas. Se escolher outra marca, certifique-se de ler as avaliações dos instaladores. Agora vamos instalar câmaras.
Modelos ISON D390 e D490 diferem no tamanho, sendo o D490 duas vezes maior. Este modelo é destinado a câmaras de videovigilância e para câmaras de videovigilância com zoom. Pode notar as câmaras com zoom são duas vezes maiores e, portanto, duas vezes mais pesadas que as câmaras comuns. Esta é a melhor opção de instalação de câmaras de videovigilância. Tem a desvantagem de ser a opção mais cara em comparação com as outras. Este é um daqueles casos em que se pode instalar o sistema de videovigilância uma vez e esquecer para sempre os problemas, típicos de oxidação dos conectores, falta de estanqueidade e de que o acesso possa ser fácil. Aos seus conectores. Como podemos ver, há orifícios de todos os lados. Estão incluídas juntas de proteção. E o conjunto com estas bases inclui marcações para facilitar a instalação, conectores adicionais, que são usados se o seu cabo for introduzido pela parede. Também recomenda-se inseri-los no tubo colgado, garantir essa opção, caso não tenha a possibilidade de montar câmaras de videovigilância com o cabo vindo da parede. Aqui está indicado onde deve ser o topo. Aqui está a inscrição UP. Vamos começar por abrir a tampa para ver o que está dentro. Vemos que há um cabo de segurança adicional para facilitar a instalação. Vemos juntas adicionais. E do lado oposto, vamos remover o parafuso principal, o nosso cabo possa passar por aqui. Vamos montar as câmaras de videovigilância ISON IP50 SSL. Estas câmaras de videovigilância são dome, exteriores, 5 megapixels e sistema de videovigilância ISON Mopro. São populares, muitos clientes da ISON conhecem. Vamos usar as marcações para facilitar a fixação, as incluíram, não seja obrigatório usá-las. Temos uma ideia de onde queremos instalar a base, a câmara de videovigilância. Fazemos o furo de preparação com precisão e montamos a base. Se for conveniente para si, nesta fase pode remover esta tampa separadamente, fazer a instalação na tampa separadamente, para não ter que subir a escada até à própria câmara e depois fazer a ligação pelo conector e colocar a câmara, juntamente com a tampa diretamente na base. Agora vamos analisar separadamente a questão de como instalar uma câmara de videovigilância Dome. Antes de instalarmos, precisamos remover o anel de proteção. Aqui vemos que há um orifício para uma chave Allen. A própria chave sextavada vem incluída no conjunto. Basta afrouxar o parafuso, possamos remover o anel de proteção. Se tiver uma câmara mais simples, não há este parafuso de cabeça sextavada. Essa parte gira sozinha, você a desenrosca, também afrouxa o anel de proteção e depois poderemos desmontar e separar a base para fixá-la. Assim que fixarmos a base, poderemos voltar a prender o anel de proteção. E aqui vemos que a câmara está projetada para poder girar para a esquerda, para cima e para baixo. Ou seja, poderá instalá-la e direcioná-la da mesma forma que uma câmara cilíndrica comum. Ou seja, não há problema em fixar este tipo de câmaras apenas no teto, também podem ser fixadas na parede. O conjunto deste suporte para câmaras inclui também parafusos especiais com juntas de borracha. Instala a sua câmara de videovigilância na base apenas com estes simples e eficazes parafusos para evitar a penetração de umidade de forma segura. Já instalamos a câmara. Ajustá-la e apontá-la para onde necessário e apertar o parafuso inferior com uma chave sextavada. A câmara está instalada e há mais uma desvantagem dessas bases de fixação para câmaras que é o facto de já virem com orifícios prontos. Aqui, claro, há um grande número de orifícios para diferentes tipos de câmaras, mas é melhor consultar inicialmente na loja onde vai comprar, para saber se esta base é adequada para a fixação das câmaras de videovigilância que escolheu. Porque no caso das bases de plástico, tudo é mais simples, são feitas preparações para alguns orifícios específicos, mas mesmo que não existam, poderá fazer esses orifícios sem problemas. Aqui já não é desejável fazer isso, é melhor usar os orifícios previstos.
As câmaras de videovigilância Aizon, todas as bases Aizon D390 são compatíveis câmaras de videovigilância Aizon sem zoom. Quanto às bases Aizon D490, todas são compatíveis com as câmaras Aizon com zoom. Se estiver a adquirir uma marca diferente, certifique-se na loja onde vai comprar. E tenha em mente que, se comprar em diferentes locais, em um local comprou câmaras de videovigilância e em outro, no marketplace, encomendou essas bases, há o risco de que as bases possam ser incompatíveis com as suas câmaras de videovigilância. Verifique isso com os vendedores antecipadamente. O princípio de montagem das bases para fixação da câmara com zoom não difere em nada. A única que quer mostrar gosto nas bases Aizon D390 e D490 é que os parafusos não caem. Imagine-se pendurado numa torre, fixando uma câmara a um poste ou até mesmo numa escada, e os parafusos caem acidentalmente. Da sua base para algum lugar na relva, aqui estão parafusos especiais que resolvem esse problema. Escolha uma base de qualidade, onde tudo pensado para a instalação fácil da câmara de videovigilância. Inclui 2 adaptadores. Eles diferem em tamanho. Este conector é para cabos mais finos, este conector é para cabos mais grossos. Onde instalar você escolhe. Pode ser de um lado em cima ou em baixo. Pode colocá-los nas laterais. Aqui, de forma semelhante, desapertamos o orifício traseiro, através do qual vamos passar o cabo, de forma cuidadosa e com atenção. Pode-se remover a tampa e instalar a câmara de videovigilância em condições mais confortáveis. Pode-se instalar diretamente no local, mais conveniente. Fixamos a câmara. Note também é necessário usar parafusos vieram com a base para fixação das câmaras. Eles vêm com suas borrachas especiais para evitar a entrada de umidade. Depois de direcionarmos a câmara para onde precisamos, aqui, nesta base, há, especificamente, um parafuso de fixação especial para chave sextavada. Apertamos fixar nossa câmara de videovigilância. Vamos remover a película protetora que não nos distraia. Considerar instalar uma câmara de videovigilância Wi-Fi para exteriores. Câmara de videovigilância Wi-Fi? Esta câmara não tem cabo, mas precisa ser alimentada no local de instalação. No início da montagem da câmara, ela é montada igual às opções anteriores. Há diferenças na alimentação. Analisamos a variante Aizon IP50, ALP. Esta é uma câmara que integra os sistemas de videovigilância Aizon Air Pro Max. Estes são os sistemas de videovigilância mais potentes que existem. Esta câmara pode funcionar com um gravador de vídeo. É útil quando só precisa de uma câmara no local. Existem câmaras com cartões SIM. Analisaremos uma câmara desse tipo. Esta câmara é alimentada por bloco de alimentação, padrão sistemas Aizon Air Pro Max incluídos, opção aceitável. Instalação interna. Há pessoas que alimentam blocos de alimentação na rua, mesmo que não sejam para uso externo. Ou seja, alguém prevê algum tipo de cobertura, proteção para a tomada. É bem perigoso qualquer chuva inclinada e todo o sistema ficará fora de serviço. É possível prolongar o cabo com um cabo especial para extensão com blocos de alimentação. Isto é permitido até 30 metros. Se tiver outras câmaras de videovigilância, verifique com o fabricante se é permitido a extensão do cabo para essas câmaras e os seus blocos de alimentação. A instalação correta é uma fonte externa especializada em instalação correta para montagem externa. É uma fonte de alimentação que liga um fio de 220 volts e sai 12 volts. Aqui na base D390 apertei o conector, coloca a tampa. E tem uma câmara de videovigilância instalada com fonte externa, que não teme nem a chuva nem a neve. Suporta temperaturas até menos 60 graus. Câmaras Wi-Fi externas. Esta é uma câmara de vigilância com SIM. Pode-se inserir um SIM 3G, 4G e um cartão SD. Ela funciona independente do gravador de vídeo do seu router Wi-Fi. Este modelo específico é a opção mais avançada.
Aqui está escrito o modelo IPR1000 Pro, 8 megapixels, sensor Sony, microfone embutido, altifalante, distribuição Wi-Fi. Pode-se conectar a ela mesmo sem 3G, 4G no local, conectar, captar sinal Wi-Fi, acessar a ela, ver gravações do cartão SD. Enfim, é a opção mais avançada. Fizemos uma análise recente, interessados podem ver. Princípio de instalação é o mesmo da versão anterior, mas há detalhes sobre o bloco de alimentação. Conjunto possui fonte de alimentação externa tomada. Versão anterior usava 220V. Agora, instale tomada externa. Em que casos é conveniente? É uma instalação quando melhor fazer uma tomada. Não levar o fio de 220V. É bem possível conectar outros dispositivos, mas pode usar um bloco de alimentação externo. Portanto, instalação de câmaras de videovigilância tem várias opções de montagem. Agora vamos considerar a instalação de uma câmara de vigilância de classe PTZ. Esta é a câmara Izon IP57i, câmara rotativa com zoom de 36x, sensor Sony, que segue pessoas. A característica distintiva das câmaras PTZ é feita através de um suporte. E os conectores são escondidos dentro do suporte, caixas adicionais não são necessárias. A câmara de videovigilância é projetada para ser montada no suporte próprio. Liga ao cabo de videovigilância também há um cabo de segurança. Com ele é possível montar a câmara de videovigilância. Para não segurá-la com uma mão, ele suporta todo o peso da câmara. A câmara é pesada, pesa 5 kg. Revisão em vídeo no site. Esta é a câmara de videovigilância mais cara, mas é a mais avançada, tecnologicamente mais potente. O zoom de 36 vezes permite ver rostos e matrículas a centenas de metros. Tem análise automática. Escaneia objetos e segue pessoas. Agora vou falar sobre a instalação de uma câmara de videovigilância. Aqui é bastante simples, é necessário um suporte especial como este. Coloca-se câmara. Há preparações para conectores. A instalação é que já vos mostrei. Passar as braçadeiras nos orifícios. A braçadeira deve ser escolhida pelo tamanho do seu poste. Quanto maior o poste, maior deve ser a braçadeira. E com 3 braçadeiras iguais, você fixa a sua câmara de videovigilância. A instalação de uma câmara de videovigilância no canto de um edifício pode ser feita com uma montagem padrão, fixando a câmara no canto, se o ângulo de visão e a situação específica o permitirem. Se não for possível, existem suportes especializados para montar a câmara de videovigilância num canto. Aqui também é tudo bastante intuitivo. Há 4 orifícios para fixar o próprio suporte. Aqui há preparações para opções de instalação da câmara de videovigilância. Se tiverem alguma dúvida sobre isso, escrevam nos comentários. Subscrevam o nosso canal para não perderem novos vídeos.